durante todo esse ano eu vou falar de Jesus. Eu não vou ficar contando história, eu vou falar do que Jesus pode fazer na sua vida, o que Jesus fez na vida de algumas pessoas na Bíblia e que Ele também quer fazer na minha vida, na sua vida hoje, talvez na vida de algum familiar seu, de algum amigo. Mas é importante a gente entender que Jesus, ele trabalha com prioridades. Jesus tem prioridade. Amém? Você pode dizer comigo, Jesus tem prioridade. Certo? E nem sempre as prioridades de Jesus são as mesmas que as nossas. Ok? Então, João capítulo 5, versículo de número 6, Jesus vai curar aquele paralítico do tanque de Betesda. É um lugar onde que existia um mito, né? Aonde que de vez em quando descia um anjo e agitava as águas do tanque, e o primeiro que entrasse ficaria curado. Só que ali jazia pessoas enfermas, ou seja, pessoas que eram acometidas de diversos tipos de enfermidade, né? Todo tipo de enfermidade. E esse texto diz lá de cima, no versículo 1, que Jesus ele estava indo para uma festa. Jesus estava bem arrumado, perfumado, cheiroso, bonitão, indo para uma festa. Só que para Jesus chegar no templo aonde essa festa ia acontecer, ou estava acontecendo, ele precisava passar pelo tanque, ele tinha que passar próximo ao tanque. Mas nesse momento do tanque, Jesus ele para. E quando Jesus para, ele vê um homem. E é interessante que Jesus ele puxa assunto com esse homem. Aí olha o que diz o versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha, se ali só tinha pessoas enfermas, Jesus de repente pergunta para alguém: quem é aquele paralítico que está lá? Alguém fala assim: olha, é fulano, ele está ali já tem 38 anos. 38 anos ele precisava de uma ajuda e não tinha quem o ajudasse. Então Jesus se aproxima dele e pergunta: cara, você quer ser curado? Ele a princípio tomou um susto. E ele questiona, indaga Jesus, fala para Jesus: não tenho quem me ajude, quem me jogue no tanque quando a água é agitada. Jesus olha para ele e fala assim: olha, levanta, toma a tua cama e anda. O que você quer que Jesus faça na sua vida hoje? Talvez esse homem poderia dizer para Jesus assim: Jesus, olha, queria que a minha família me amasse, queria que a minha família cuidasse de mim, queria que a minha família fizesse tanta coisa por mim, Jesus, e sabe, mas aquele homem precisava de algo a mais. Sabe por quê? Porque esse mesmo texto, esse mesmo capítulo, só que já no versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: deixa eu só fazer uma colocação aqui. Todo aquele que recebe uma graça, uma dádiva de Deus, precisa ir ao templo agradecer. Não sei se esse paralítico estava agradecendo, mas Jesus encontrou ele aonde? Aonde? No templo. Você está onde? Aonde? No templo. Aí olha só o que Jesus disse. Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Olha, você está bem. Olha, você está restaurado. Olha, sua saúde está perfeita. Veja que tem um ponto.
Mas aí Jesus faz uma seguinte colocação para aquele homem: não volte a. Por que Jesus falou isso? Não volte a pecar, para que algo duro, né? Que Jesus falou para esse cara. Sendo que Jesus estava liberando para ele uma palavra de prevenção, de segurança. Por quê? Porque Jesus, ele não enxerga só o presente. Jesus, ele olha o que vai acontecer lá na frente, na minha e na sua vida. E aí, a prioridade de Jesus para a minha vida é restaurar o que o pecado destruiu. Você pode repetir comigo? O que o pecado destruiu. O homem estava paralítico. O que Jesus fala para ele no versículo 14, me dá a entender, ou seja, me dá toda a segurança de o que deixou aquele homem enfermo, impossibilitado de caminhar, foi o pecado. E quando a gente não caminha, quando a gente não pode andar, quando a gente não pode fazer qualquer tipo de movimento sozinho, a gente precisa de alguém, precisa de ajuda. Aí eu volto lá em Gênesis, quando Adão desobedece. Ali começou toda a nossa tragédia. Ali começou todo o nosso sofrimento. Porque em Adão nós fomos sentenciados à morte. Em Adão nós fomos sentenciados ao pecado. Mas em Cristo nós fomos restaurados. Em Cristo nós fomos justificados. Em Cristo nós fomos libertos. Em Cristo nós fomos agraciados. Em Cristo nós recebemos a reconciliação com o Pai novamente. Então a prioridade de Jesus para a minha vida é essa: restaurar o que o pecado destruiu. João capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo diz assim, Jesus falando: eu vim para que tenha o quê? E a tenha plenamente. Plenamente, é óbvio, vem da palavra pleno. E a palavra pleno significa o quê? Completo, cheio, repleto. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, ele tinha uma vida plena? Ele tinha uma vida plena? Não. Mas após ele ter um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, sim ou não? E ele, quando se encontra com Jesus no templo, eu acredito que Jesus confirmou, ratificou, Jesus, ele assegurou aquele homem de que a vida dele nunca mais seria a mesma se ele permanecesse naquilo que supostamente Jesus lhe dissera. Ou seja, olha só, existe uma vida melhor para você nessa terra, desde que você permaneça nos meus ensinamentos. E quando eu compreendo que Jesus, em João 10, 10, ele fala lá de algumas obras de Satanás, algumas obras do sem assunto, que ele fala que o sem assunto veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para
trazer vida, em algumas versões, vida em abundância. Quantos estão vivendo uma vida abundante aqui? Pouquinho. Por quê? Porque ainda não entendeu que Jesus é essa pessoa que faz da sua vida chata uma vida boa, uma vida agradável, uma vida gostosa, uma vida plena na presença de Deus. A vida daquele homem estava boa ali no tanque? Estava boa? Quanto tempo ele estava sofrendo no tanque? Quanto? 38 anos. A vida dele era plena? Não. Era boa? Agradável? Ele tinha satisfação naquilo? Precisou quem entra em cena? Então isso significa que para a sua vida ter uma melhora é necessário Jesus entrar em cena. Amém? Amém? Pleno significa completo, cheio, repleto. Você se sente pleno? Você se sente completo? Quantos aqui se sentem completo? Amém? Muita gente está faltando alguma coisa, né, filho? Eu sei, eu entendo. Está faltando alguma coisa. O quê? Lembra que Jesus estava indo para a festa, mas aquele paralítico chamou a atenção dele, ele não foi para a festa. Ele parou para dar atenção àquele paralítico. Será que nós temos parado para dar atenção para Jesus? Um dia Jesus parou e deu atenção para nós. Um dia Jesus parou e nos deu a sua devida atenção. Por isso nós estamos hoje aqui no templo. Mas será que o nosso dia a dia nós temos parado para dar atenção para Jesus? Será que no nosso dia a dia nós temos parado para ouvir Jesus? Será que o nosso dia a dia tem sido um dia a dia de relacionamento com Jesus? Para que eu tenha uma vida plena, para que eu tenha uma vida repleta, para que eu tenha uma vida completa, uma vida cheia, eu preciso viver a minha vida de forma relacional com Jesus, diariamente. Você está entendendo isso? Difícil. Porque parece que para muitos não valem a pena. Eu tenho muita coisa para fazer, pastor. Mas esse seu muita coisa para fazer, não sobra um tempo específico para Jesus? É prioridade, cara. Eu estou falando de prioridade. A prioridade de um dia para Jesus foi você. Continua sendo. Mas e para você, qual é a prioridade? É Jesus? Jesus um dia olhou para mim e teve prazer em mim. Mas eu tenho tido prazer em Jesus? Qual tem sido o seu prazer? Qual tem sido a sua prioridade? O que te falta para viver, esqueci do artigo, uma vida plena? O que te falta para viver uma vida plena? O que está faltando? O que está faltando? Às vezes a gente fala que está faltando tanta coisa na nossa vida. Está faltando isso, faltando aquilo outro, faltando arroz, faltando feijão, faltando carne, faltando comida. Mas o que te falta para viver uma vida plena com Jesus? Está faltando você conhecê-lo? Está faltando você saber quem de fato Ele é? O que Ele tem para a sua vida, o que Ele pode fazer por você? Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo uma coisa: que você não é quem você pensa que é. Amém? Porque nós temos o péssimo hábito de pensar a nosso respeito de forma negativa. Temos o péssimo hábito de pensar a nosso respeito aquilo que a Bíblia não diz. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você é muito mais daquilo que você pensa. Amém? Você é muito mais do que aquilo que você pensa. Tem gente que acha que
a graça é o motivo para viver no pecado. Eu também não coloquei o texto, mas se você tiver com a sua Bíblia, seja ela no papel, seja no telefone, eu convido você a abrir Romanos capítulo 6, versículo 22. Eu quero que você grave isso na tábua do teu coração. Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Eu quero compartilhar com você. Ah, está aqui. Amém? Mas contudo, abra, é bom você grifar na sua Bíblia, riscar, marcar. Sempre você precisa trazer à memória o encontro de Jesus com aquele homem lá do tanque de Betesda, certo? Houve 2 encontros. O do tanque de Betesda, que transformou a vida, e no templo, que confirmou a transformação. Então houve 2 encontros, correto? Então Romanos capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta para a igreja, e ele falando sobre o posicionamento do homem em relação ao pecado e o posicionamento do homem em relação à graça. O que isso significa? O relacionamento daquele homem antes de Jesus, ele estava paralítico, ele estava preso, ele estava condenado. Se Jesus não tivesse entrado em cena, ele morreria ali. Ele estava debaixo da lei da condenação. Ele estava debaixo de uma autoridade espiritual que ele não podia sair sozinho. Somente através de Jesus ele poderia ser liberto daquilo. E quando ele se encontra com Jesus no templo, ele já se encontra com Jesus numa outra fase. Qual fase? A fase da graça, a fase da confirmação da obra de Cristo, a fase da ratificação daquilo que Jesus fez quando eu ainda era pecador. Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertos de quê? Libertos de quê? Libertos de quê? E se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim à vida? O fim à vida? Então eu saio de um ambiente aonde que a condenação me dominava, aonde o pecado me dominava, aonde que a morte me dominava, e entro num ambiente aonde me torno escravo de Deus e vivo uma vida de santidade para que o fim seja a vida eterna. Então eu saio do tanque de Betesda, vou para o templo, me relaciono com Jesus e tenho certeza de que a minha vida eterna é uma garantia. Porque às vezes parece que isso não é uma realidade para mim, parece que isso não é uma realidade para a igreja. Por quê? Porque nós constantemente ficamos pedindo a Deus perdão. Pastor, é errado? Claro que não, querido, claro que não. Eu não estou pregando contra você pedir perdão, mas eu estou pregando contra a sua consciência que constantemente diz para você que você não pode. Amém? Que amém xoxo. Que amém xoxo. Tem gente que acha que a graça é motivo para viver no pecado. Romanos 6, 22 nos diz ao contrário. Que nós já fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos de Deus, servos de Deus, para viver uma vida em santidade, para que o fruto dessa vida em santidade seja a vida eterna. Isso acontece aonde? Na terra ou no céu? Aonde? Aonde? Fala, a minha vida de santidade tem que ser aqui na terra. Porque a minha eternidade eu construo aqui na terra. Então, querido, bata no peito. A graça não me permite viver de qualquer jeito. Pega essa aí. A graça não é para viver de qualquer jeito. Porque senão não seria necessário Jesus falar para aquele homem no templo: olha, para de pecar para que não aconteça coisa pior para você.
É interessante o porquê que Jesus disse para ele: não peque. Não peque, foi o que Jesus falou. Não peque para que não te suceda algo pior. Esse pior fica pela sua interpretação, certo? Eu não vou dizer o que seria o pior. Aí olha o que diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, quem está nele? Diga, eu. Eu estou em Cristo. Mas só quem está em Cristo pode dizer isso. Eu estou em Cristo. Você está em Cristo? Então vamos voltar lá no versículo 9. Pois em quem habita corporalmente toda da... Em Cristo habita toda a essência de Deus. Não falta nada. Olha só aonde você está. Olha só quem você é. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, eu e você, estamos nele. Amém? Então levanta para você, ou seja, se prepara para você pular da cadeira da glória a Deus. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, o apóstolo está dizendo quem? Alguns. Está dizendo quem? Vocês, a igreja, recebeu o quê? Da plenitude. Querido, você já está completo em Cristo Jesus. Você já está completo em Cristo Jesus e não falta nada para você. A única coisa que falta é você acreditar nesse negócio, que quem diz é a Bíblia e não eu. Eu não estou querendo animar você. Eu estou querendo encorajar você a viver a fé. A fé. Porque para eu entender que a plenitude de Deus, que a glória de Deus habita em mim através de Cristo Jesus, é necessário fé. E aí quando eu ando em fé, eu vou ter que voltar lá atrás naquela ministração sobre o temor. Porque o temor me faz compreender a plenitude de Deus na minha vida. Porque senão, eu vou ficar imaginando um dia, não tem mais um dia, porque o dia já aconteceu, lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado. O que Jesus trouxe do céu, a plenitude de Deus, Ele colocou na igreja. Ele deu para mim, Ele deu para você. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque nós resolvemos nos conectar com Ele. Veja bem a palavra que está no versículo 10. Por estarem nele, o verbo estar. Eu estou em Jesus. Logo, tudo aquilo que Jesus trouxe do céu para a terra está em mim. Gente, igreja, precisamos compreender que isso é algo que é pela fé. Eu preciso crer, eu preciso tomar posse, eu preciso me apropriar disso. É algo espiritual. Eu estou em Cristo e Cristo é o cabeça de toda a autoridade. E eu, por estar nele, recebi da plenitude da divindade. Ou seja, o que falta para mim? Eu preciso crer. Talvez você precise crer. Olha, se fosse verdade, Cristo não precisaria ter morrido e ressuscitado. Se fosse verdade, o quê? Que a questão da graça é uma oportunidade para viver de qualquer jeito. Aí eu abro aqui um parênteses no seguinte: se a graça fosse realmente isso, Jesus teria necessidade de morrer?
Não. Porque justamente a morte de Jesus foi para nos dar o acesso àquilo que o homem não tinha. O quê? A glória de Deus. Por isso que Hebreus fala que nós podemos entrar com ousadia. Aonde? No Santo 2, pelo novo e vivo caminho. E quem é esse novo e vivo caminho? Jesus. Gente, precisamos pegar isso logo, o mais rápido possível. Jesus, Ele já fez tudo aquilo que nós estamos nos esforçando para fazer. Eu quero ir até Deus. Eu não preciso mais me esforçar. Eu preciso crer que Deus já está aqui, sentado, me ouvindo. Porque Jesus já fez isso. Veja, por estarmos nele, Jesus recebemos da plenitude. Gente, olha só, é um relacionamento. Eu estou em Cristo, automaticamente eu estou em Deus. Se eu estou em Deus, eu estou bem. Amém? Parece algo um pouco complexo, não é verdade? Sabe por quê? Porque isso a gente absolve pela fé. E eu quero estimular você a exercitar a sua fé. Eu quero que você comece a andar em fé. Eu quero que você comece a olhar para a Bíblia, vendo a Bíblia como ela é, e você se enxergando na Bíblia pela fé. Eu não sou quem a minha mente diz quem eu sou muito mais do que o que a minha mente me diz que eu sou. Eu costumo dizer, quem é o vilão da sua vida? A sua consciência. Se você vai comer um pudim, você pensa em quê? Eu vou engordar. Não é isso? Para as mulheres, eu vou tomar um refrigerante? Não, eu prefiro água porque refrigerante dá celu. Não é celular não. Dá celulite. Os homens também têm os seus paradigmas. Vai fazer alguma coisa, ele pensa em outra. Mas aí quando a gente enxerga a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que é justamente por uma única questão. É por estarmos em Cristo que tudo acontece. Não acontece porque somos bons, é porque estamos naquele que é. E quem é? Jesus, o Filho de Deus. Então estamos nele. Eu preciso entender que Ele deu prioridade para mim. Olha que fantástico, Ele deu prioridade para mim, para que eu vivesse essa plenitude de Deus. Ele deu prioridade para mim, porque Jesus, Ele entendeu que nós nos tornaríamos filhos de Deus através dele, é claro, e que nos tornando filhos de Deus, nós teríamos direito àquilo que Ele trouxe. A igreja. Se você entender que a prioridade de Deus é fazer você entender quem você é em Cristo, você nunca mais vai olhar para você da maneira que você se olha. Eu não sei nada. Eu não posso nada. Eu não consigo nada. Eu não tenho nem fé, pastor. Pastor, crê? Pastor, eu não sei se eu creio. Mas olha, eu quero dizer para você uma coisa. Entenda. Isso aqui. Eu estou em Cristo, tenho a plenitude de Deus, logo eu posso dizer que Cristo me fez parecido com Ele. Quantos se sentem parecidos com Jesus? Olha, eu vou retroceder um pouquinho.
Aquele homem do tanque de Betesda, ele estava parecido com Adão, caído. No templo, ele já estava de pé, porque Jesus o levantou. A nossa consciência, ela insiste em dizer para a gente que a gente está caído. Mas a Bíblia diz que nós já estamos de pé. A Bíblia diz que nós somos cheios de pecado. Mas a Bíblia, ou seja, a nossa consciência diz que nós somos cheios de pecado. Mas a Bíblia diz que Ele já levou sobre si os nossos pecados. Por que que às vezes a gente não consegue entender o que a Bíblia diz, mas valorizamos o que a nossa consciência diz? Quem tem mais valor, a sua consciência ou a palavra? É uma guerra, é uma luta. Eu sei que é uma luta, eu sei que é uma luta, mas eu preciso confiar na palavra, eu preciso acreditar na palavra, eu preciso tomar posse da palavra, eu preciso me apropriar da palavra, eu preciso declarar a palavra. E o que a palavra diz a meu respeito é que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, tá bom. Tá bom. Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. A manifestação da glória de Deus será revelada em nós quando chegar o dia. Todos será, desculpa aqui o erro, todos serão, ou seja, tudo será como no início. A manifestação da glória de Deus será revelada em nós quando chegar o dia. Tudo será como no início. Olha o que diz 1 João 3, versículo 1 e 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem? Ele quem? Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se, assim como Ele. A manifestação da glória de Deus, aquela manifestação que nós tanto ansiamos, vai se dar um dia, vai acontecer um dia, e tudo será como no início. Mas para isso, nós precisamos andar dentro do princípio de que Cristo já estabeleceu para nós uma nova vida. Nós não iremos conquistar uma nova vida. Cristo já estabeleceu para nós uma nova vida. Por isso que, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Alguns não vão experimentar isso, porque talvez vai morrer antes. Mas isso não significa que não participará dessa glória, porque todos terão que comparecer, todos verão, todo olho verá, todo olho verá. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas saber quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, quando Jesus vier, aí sim seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quantos quer ver Jesus na sua essência? É
uma coisa que eu tenho ansiado na minha vida é ver Jesus revelado na minha vida. É ver um Jesus glorioso na minha vida. Por quê? Porque eu tenho entendido o que a Bíblia tem dito a meu respeito. E eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Quantos gostam de ser crente aqui? Legal. Agora, quantos gostam de estar em Cristo aqui? É uma diferença muito grande, não vou entrar nesse mérito. Então, todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se, ou seja, eu preciso seguir o conselho que Jesus deu para aquele paralítico. Porque assim como aquele cara era paralítico e Jesus o restaurou, eu também um dia fui paralítico e Jesus me restaurou. E hoje eu me encontro com Jesus no templo e ele fala assim: cara, você quer conservar a sua vida? Purifica-se. Cara, você quer conservar a sua vida? Purifica-se. Sabe por quê? Porque é onde nós andamos. Não tem nada que nos agrade, muito menos agrada a Deus. Então eu preciso me conservar, preciso me purificar, preciso me manter puro para Ele. Preciso me manter puro para Ele. Purifica-se a si mesmo assim como Ele é. Jesus é puro, igreja. Jesus é puro. Eu quero convidar você a ficar de pé agora nesse instante. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Nem tudo sai do jeito que a gente planeja. Nem tudo sai do jeito que a gente planeja. Quantos querem dar uma festa para Jesus? Quantos querem dar uma festa para Jesus? A irmã Roberta e a irmã Célia estão por aqui? Desceram? Elas estão na cantina, é verdade. Vem, Jorge.